Bom dia, gente. Vamos entrando. Bom dia, Bom dia, Julinha, professor. Beatriz, Rony. Falta um minutinho para nós começar, mas já está gravando, que é para a gente poder usufruir plenamente os 40 minutos que o Zoom nos permite. Pronto, 8h50. Vamos só fazer uma última chamada lá no grupo. Deixa eu admitir aqui a Águida. E aí vamos começar. Então vamos fazer a correção da atividade que foi passada para casa, que é a página 7 do livro de atividades. Oitava questão da página 7 do livro de atividades, gente, fazendo aí a correção. No oitavo quesito, nós temos 3 teóricos nessas questões aí da página 7 do livro de atividades. Ainda são sobre o capítulo passado, o capítulo 13. Então, nós temos na oitava questão 3 teóricos, ou 3 ideólogos que pensaram em teologias, os quais a gente estudou no capítulo 13. Então, a pergunta diz assim: você estudou alguns pensadores lá dos anos 1800, século XIX. Observe essa caricatura que ilustra o encontro imaginário. Então, já deixa entender que os três, na realidade, nunca se encontraram pessoalmente, entre o Adam Smith, Karl Marx e o Pierre Joseph. Seria nessa ordem aí, da esquerda para a direita. Adam Smith, Karl Marx e Pierre Joseph Proudhon. Em seguida, complete os balões, que na verdade são retângulos, com as frases que se adequam às ideias de cada um. Então, a primeira frase: a riqueza de uma nação se mede pela riqueza do povo e não pela riqueza dos príncipes. Qual foi desses 3 teóricos que pensou sobre a economia? Coloquei o primeiro. Primeiro, muito bem. Então, você ou poderia ter copiado a frase, como pede a pergunta, né? Complete os balões com as frases. Você poderia ter copiado as frases, ou se de repente estava lá cansado de tanto escrever nessa chatice de aula remota cansativa, poderia ter posto pelo menos a numeração 1. Segunda frase: a anarquia é que é a ordem. É a frase, não pode ser do Karl Marx. Karl Marx é socialista. Se a gente É já completou dúvida. um, vai ser o último. Muito bem. Então, poderia ter colocado a frase ou o número que representa a frase 2. Então, só resta o do meio ser o Karl Marx. A frase é: as revoluções são a locomotiva da história, que fazem a história andar, locomotiva de trem, andar e progredir, é, avançar, né? Evoluir seria a palavra, através das revoluções. Então, para quem está chegando agora, o David e a Carla, estamos fazendo a correção da página 7 de atividades. E aí ficou a oitava questão, 1, 3 e 2, nos quadradinhos lá das falas. Fala 1, fala 3 e a fala 2. Nono quesito, vocês marcaram que questão? Eu marquei letra C. Eu marquei letra E. Vamos ver, né? Entre os anos 1814 a 1815, representantes das nações europeias reuniram-se no chamado Congresso de Viena, também ainda sobre o capítulo 13, aquele congresso que reorganizou a Europa após a derrota de Napoleão. As principais discussões desse encontro giraram em torno de quê? A letra E diz que da implementação do parlamentarismo como a única forma de garantir a dominação aristocrática e a restauração das dinastias destronadas pelas revoluções. Aqui nós temos 2 questionamentos nessa letra E, 2 coisas que deixam uma dúvida aí. Sobre a implementação do parlamentarismo em toda a Europa, né? Seria essa a ideia de que esse parlamentarismo que fala na letra E foi implementado. Já que o Congresso de Viena era para reorganizar a Europa, então a letra E dá a entender
que essa forma de governo parlamentarismo, ou seja, onde existe um grupo de deputados, de parlamentares que governam e que tomam as decisões junto com o governante. Dá a entender que esse parlamentarismo, esse governo formado por um grupo de pessoas, ele foi implementado em toda a Europa. Já a segunda parte, ela está correta, de restaurar as dinastias destronadas. No entanto, tem outra dúvida aí no ar, revoluções no plural. E nós sabemos que foi apenas uma revolução, a Revolução Napoleônica. Apenas essa que destronou essas dinastias, que tirou do trono os antigos reis. Vamos ver a letra C. As principais discussões do Congresso de Viena foram girar em torno da definição de fronteiras e governantes europeus a partir da ideia de legitimidade. Governaria quem fosse legítimo governante. Isto é, restaurar o poder e as divisões dos territórios antes da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, nós dissemos e já estudamos, no final da Revolução Francesa é que desponta, que aparece o Napoleão Bonaparte para colocar ordem na bagunça que virou a França e estender o seu domínio por toda a Europa. Então, correto aí seria a letra C, no nono quesito. Então, nono quesito, letra C. 10ª questão. Vocês marcaram que letrinha? Marquei a letra E. Vamos Eu ver. marquei a letra D. Letra D, letra E. Vamos ver. Sobre a doutrina social da Igreja. Né? Então, em meio àquelas duas principais propostas, então, gente, essas, como a gente acabou de dizer, principais ideias, propostas, elas têm que ficar bem frescas, bem claras, límpidas na nossa mente, porque a gente vai usar Júlia, Bia, Rony, Águida, Vinícius, Carlinha e César. Nós vamos usar essas duas ideias ao longo de todo o restante do nono ano, próximo ano, no ensino médio, na faculdade, e essas ideias conflituosas, capitalismo e socialismo, elas também ainda hoje elas estão nessa relação de conflito até os dias atuais. Por isso precisa ficar claro, porque é uma coisa que, apesar de 200 anos atrás, século XIX, mas ainda está presente nos dias atuais. Esse conflito entre capitalismo e socialismo. No meio dessas duas propostas, o que vale? É o livre comércio enriquecendo e gerando uma sociedade desigual? Ou é essa economia controlada pelo Estado, pelo governo? O que vale das duas? No meio dessas duas posições, a igreja, a religião, na época, vai lançar essa doutrina social, dizendo qual é o posicionamento da religião. Então, assinala a alternativa correta sobre essa doutrina. A letra D diz que essa doutrina pregou os princípios básicos do cristianismo como apoio ao socialismo. Não pode, porque o socialismo, ele dizia que a religião era uma maneira também de controlar as pessoas. No nono ano, a gente vai aprofundar mais esse socialismo, esse comunismo, como a gente acabou de dizer anteriormente. Vamos aprofundar, ele vai se perpetuar. Mas, só deixando claro uma coisinha na mente de vocês. O socialismo, ou comunismo, como queiramos chamar, ele é um regime que exclui a religião, ele não gosta da religião. Então, o cristianismo não poderia apoiar o socialismo. Está errada essa letra D. Na letra E diz que a igreja não se posicionou quanto à situação dos trabalhadores, do operariado. Se posicionou sim. A gente acabou de dizer que era uma contraproposta ou uma alternativa no meio dessas duas. No meio do capitalismo, que dizia explorar o trabalhador, no meio do comunismo, que queria controlar as riquezas, as fábricas e empresas, no meio dessas duas propostas rivais, cuja, repito, rivalidade permanece até hoje, no meio dessas duas propostas,
tinha a proposta alternativa, procurando ver pontos positivos tanto do capitalismo quanto do socialismo. Então, a igreja, sim, a religião, se posicionou quanto à posição dos trabalhadores. Ela se pronunciou, disse que não era para explorar os trabalhadores, que também não era para se enriquecer e só acumular riqueza. Ela foi uma alternativa no meio dessas duas propostas. Então, como a Águida colocou aqui no chat, é a letra B. A letra B aí da 10ª questão. A 10ª questão é a letra B. Feita a correção. Nono, letra C. 10º, letra B. Podemos voltar lá ao livro didático. A página 18. Deixa eu projetar aqui para vocês. Pronto, aparece aí na tela. A página 18 do livro didático. Então, na aula passada, quarta-feira, nós vimos sobre as internacionais. E vimos duas delas, né? Organizadas ali pelo Karl Marx, tido como pai do comunismo. Só lembrando, o que eram essas internacionais? Era uma espécie de comitê, uma espécie de organização para apoiar, dar subsídios, apoio, bases, sobretudo apoio, né, no que precisasse para que essas revoluções, ou para que esse movimento dos trabalhadores, esse movimento operário socialista, se organizasse, como o próprio nome já diz, internacionalmente. Então, eram órgãos que buscavam juntar ou unir os trabalhadores de todo o mundo, através dessas organizações internacionais. Uma primeira falhou, depois eles organizaram uma segunda, que, como diz o finalzinho do parágrafo anterior, houve desacordos, encerrando em 1914. Então, essa tentativa de fazer um comitê internacional que unisse os socialistas do mundo todo não deu muito certo. E aí nós entramos agora nas revoluções de 30, que vai nos dizer assim: quanto o socialismo influenciava a luta dos operários por melhores condições de trabalho, ideias liberais davam início, em 1830, a mais uma revolução na França. Então, em menos de 100 anos da Revolução Francesa, que nós já estudamos, vai acontecer essa outra revolução aí na década de 30, 1830. Os motivos que fizeram essa revolução de 1830 estão relacionados a essa restauração das antigas monarquias do Congresso de Viena. Ou seja, o que aqui está dizendo para a gente? Que lá na França, quando foram colocar, só para a gente relembrar, né, quem era o rei da França antes de Napoleão tomar o poder? Era o Luís XVI, foi guilhotinado, né, pela Revolução Francesa. Então entra em cena Napoleão, quer dizer, antes de Napoleão nós tivemos aqueles grupos da Revolução Francesa que nós já estudamos, jacobinos, girondinos. Depois vai entrar em cena Napoleão como general, assume como imperador, né, se autocoroa, ele mesmo bota a coroa na cabeça. Derrotado Napoleão, que estava fazendo estrago não só na França, mas em toda a Europa, vão voltar para o trono francês, o Congresso de Viena determinou isso, devolver o trono às antigas monarquias, às antigas famílias, às antigas dinastias. Então, na França vai voltar a família do Luís XVI, que agora seria o Luís XVIII. Então, por conta dessa restauração de devolver esse trono à antiga família, foi que houve essa Revolução de 1830. Ele vai explicar no próximo parágrafo. Com a derrota de Napoleão e a realização do Congresso de Viena, ocorre a restauração da monarquia na França, com a ascensão ao poder da família dinastia Bourbon, que era lá do Luís XVI. Ele menciona novamente a Luís XVI, que a gente já relembrou,
E o próximo parágrafo vai dizer: em 1814 assume Luís XVIII, irmão de Luís XVI. Era da mesma família, e esse, vocês já sabem, era o propósito do Congresso de Viena, devolver o trono às antigas famílias que perderam por conta de Napoleão. Com a lembrança de tudo que sua família havia perdido com o processo revolucionário da Revolução Francesa, 1789, Luís XVIII governou de forma moderada em uma monarquia constitucional. Então, aqui nós temos duas informações, pô. Primeira informação, que na cabeça do Luís XVIII, irmão do Luís XVI, aquele mesmo que foi guilhotinado pela Revolução Francesa, ele tinha lembrança, ele sabia que o seu irmão Luís XVI não tinha sido um bom rei, senão não teria perdido o trono e a cabeça. Então, para evitar novas revoltas, ele vai governar não de maneira autoritária, abusiva, impulsiva, chata, mas de maneira moderada, né? Não tomando, não tomando tantas decisões assim autoritárias. E outra, obedecendo a uma Constituição. Então, essa monarquia que volta na França com Luís XVIII, ela vai ser uma monarquia constitucional, ou seja, que obedece a uma lei, que obedece a uma Constituição. Em 1824, o que é que acontece? Quem ajuda aí? Alguém? Alguma alma caridosa? 1824. Vai, Bia. Luís morreu sem deixar um herdeiro direto. Carlos Décimo. X, irmão do rei falecido, foi coroado e ele logo deu início de que planejava implantar o governo com poderes centralizados, inclusive com a restauração dos privilégios de classe que haviam sido abolidos com a Revolução Francesa. Sua pretensão, porém, ia contra o interesse de vários grupos políticos, como os liberais e os republicanos, além de desagradar a população mais pobre. Contra ele ergueram-se inúmeros protestos. Valeu, Beatriz. Obrigado. Então, esse que veio após Luís XVIII, o Carlos X, ele fez totalmente o contrário do seu antecessor, do Luís XVIII. Se o Luís XVIII quis governar de maneira moderada e obedecendo às leis, à Constituição, o Carlos X ele quis implantar um governo centralizado, que é o contrário de moderado. O governo moderado é aquele que tem cautela nas decisões, que tem cuidado. E um poder centralizado na pessoa do rei, ele faz o que quer. Restaurar os antigos privilégios da classe, ele estava com a cabeça na lua. Por quê? Porque esses privilégios de classe, a gente já estudou a Revolução Francesa, foi o principal motivo que fez eclodir, que fez acontecer a Revolução Francesa. Os privilégios de classe. Os nobres eram privilegiados. O clero era privilegiado. Em compensação, o terceiro estado lá da base era totalmente esquecido, excluído e explorado. Então, esse Carlos X, ao tentar impor um reinado centralizado, com privilégio de classe, é claro que desagradou, né? Tanto aos liberais, que não gostavam desse governo centralizado, queriam liberar um governo liberal, como o próprio nome já diz, e também aqueles que até pensavam para a França uma república, ou seja, um presidente no lugar do rei. E aí vai começar inúmeros protestos. Em 1830, o movimento que ficou conhecido como Revolução dos Três Dias Gloriosos, pois se deu nos dias 27, 28 e 29 de julho daquele ano. Levou Carlos X a renunciar. Luiz Felipe, representante dos interesses liberais e burgueses, classe comerciante, assume o trono. Foi denominado rei cidadão ou rei burguês. A destituição da família dinastia Bourbon do poder na França passava aos olhos da Europa a mensagem de que os franceses não se viam obrigados a obedecer às designações do Congresso de Viena. Ponto. Traduzindo, quando
o Carlos X quer novamente impor um governo centralizado, com privilégios de classes, ele é destronado, né, renuncia, esse Luiz Felipe assume como que não tinha nada a ver, né, com a família Bourbon, ele não era parente de Carlos X. Então, a designação do Congresso de Viena, o que era que o Congresso de Viena designava? Que o trono deveria ser ocupado por alguém da família, por alguém da dinastia. Como esse Luiz Felipe não tinha nada a ver com aquela família, os franceses deixaram claro que não se viam obrigados a obedecer aquilo que havia sido determinado, designado no Congresso de Viena. Logo, outros povos que se sentiram prejudicados promoveram movimentos contra o Congresso, porque lembra que o Congresso, além de determinar, além de designar que os tronos deveriam voltar a ser ocupados pelos antigos reis ou as antigas famílias destituídas, ela também estabelecia as fronteiras, os limites de cada rei. E aí a galera da Europa não que se sentiu prejudicada não queria mais obedecer a essas determinações, a essas designações, ou pela mudança das fronteiras, como a gente acabou de mencionar. Ainda instigados pelo nacionalismo, será que ficou claro o que é esse negócio de nacionalismo? A gente estudou no capítulo passado também, no capítulo 13. Júlia aqui está dizendo que lembra, que era aquele desejo de criar uma nação com identidade própria. Qual o problema disso? Excluir quem não pertencesse à nossa nação. Então, instigados, motivados por esse desejo de nação, alguns países viram-se encorajados a iniciar revoluções em seus próprios territórios. Assim, essa Revolução de 30 se espalhou por diversos locais da Europa. E aí, na página 19, nós temos uma ilustração. O título dessa pintura é A Liberdade Conduzindo o Povo. Símbolo da Revolução de 1930, essa pintura, que também, em algumas falas, em algumas aulas, em alguns vídeos, essa pintura ela aparece também como símbolo da Revolução Francesa, lá não de 1830, que é essa que a gente está vendo, mas aquela que a gente já estudou de 1789. Aqui nós teríamos o que seriam as classes excluídas do poder, as classes exploradas, guiadas pela liberdade, cujo nome dessa mulher, que representa como as cores da França, liberdade, igualdade e fraternidade, essa mulher que representa tudo isso seria a Marianne. Esse chapéu aqui que ela usa, o barrete frígio, nome desse boné, ou desse chapéuzinho, se chama frígio. A gente diz boné, mas o nome correto é barrete. Então, o nome desse boné, desse barrete, chama-se frígio. Era usado pelas classes excluídas para trabalhar, que prendiam seus cabelos, cobriam suas cabeças com esse barrete, essa espécie de boné chamada ou chamado boné frígio. Então, essa mulher, Marianne, símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, é a mesma que aparece nas nossas cédulas de dinheiro atualmente. Ela é símbolo dessa revolução popular contra o domínio dos privilegiados. Lá no material de apoio nós temos essa obra ampliada e uma atividade para conhecer melhor os detalhes dela. E depois vocês podem fazer sem ter a obrigação de mandar no Classroom. A chegada de Luiz Felipe ao poder, nele permanecendo por 18 anos, não acabou totalmente a crise. O absolutismo europeu era cada vez mais questionado e a difusão das ideias socialistas fortalecia a insatisfação já presente na população. Gente, nós temos que entender aqui, ó, ele coloca em cena agora na Europa o socialismo. Eu perguntaria a vocês, olha, nessa última linha, nessas duas últimas linhas aí desse pequeno parágrafo, essas duas últimas linhas que diz assim: o absolutismo europeu era cada vez mais questionado e o espalhar, difusão das ideias socialistas fortalecia essa insatisfação. Então, o socialismo
ele apoiava ou ele era contra o absolutismo? O que é que vocês acham? David, Carla, Eu Bia. acho que ele apoiava. Ele é o quê? Apoiava? Quem acha mais alguma coisa? Rony, pode dizer lá no chat, quem é tímido para falar. Thalita, chegou agora. Júlia, Águida. Primeiro nós temos que relembrar, deixa eu subir aqui um pouquinho essa projeção, para a gente poder relembrar alguns conceitos. Rony está dizendo também que acha que apoiava, mas alguém teria outro pensamento semelhante ou diferente? Vamos relembrar aqui alguns conceitos. Então, o que seria, vou ter que descer aqui um pouco, o que seria absolutismo? Poder centralizado, Absoluto. absoluto, muito bem, autoritário. Nesse poder centralizado absoluto, autoritário, vai ter algum grupo que vai ser privilegiado por esse governante autoritário, absolutista? Ele vai beneficiar algum grupo? Foi que a gente viu lá que o Luís XVIII queria fazer. Aliás, o Carlos X, no antepenúltimo parágrafo da página anterior, Carlos X, irmão do rei falecido, foi coroado, planejava implantar um governo com poderes centralizados, ou seja, absolutista, né? Inclusive restaurando os privilégios de, antepenúltimo parágrafo da página 18, terceira linha, privilégios de, cadê vocês, gente? Ante, Professor, eu tô lendo por aqui, dá pra ver? dá não, Júlia. Hum. Mas quem está com o livro físico aí em mãos? Terceira linha do antepenúltimo parágrafo da página 18. Restauração dos privilégios Classe. de classe. Valeu. Então, volto a perguntar. Nesse governo absolutista de poder centralizado, autoritário, existe alguma classe que vai ser privilegiada? Sim ou não? Faça pelo menos um joinha aí para eu saber que vocês estão entendendo. Cadê vocês? Vai, né? Bia está dizendo que vai, tá? Júlia também está dando joinha para cima que vai. Dave também, Águida também, vai. Rony também, vai. O que que o Carlos X quis fazer? Estabelecer um governo autoritário com privilégio de classe. Por quê? Para que uma pessoa, gente, ela tenha todos os poderes centralizados nela, para que ela governe de maneira absoluta, de maneira autoritária, ela tem que receber o apoio mínimo de um grupo forte. Então, esse grupo que apoia, como nós dizemos na linguagem popular, essa corja, né, esse grupo privilegiado que está ali apoiando aquele ditador, aquele governo autoritário, eles só apoiam porque, de certa maneira, eles estão sendo privilegiados. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Que esse governo absolutista, ele é centralizado, ele é autoritário e privilegia, acho que dá para a gente colocar aqui, apoiadores. É claro que ele vai gerar uma revolta, vai gerar uma oposição, gente que vai se colocar contra isso, mas aqueles que apoiarem vão ser privilegiados. Então, esse absolutismo que é que a gente está lendo aqui, procurando compreender, que lá no século XIX, na Europa, no 1800, esse absolutismo era cada vez maior, né? E à medida que ele se fortalecia, ele também era questionado. Esse poder centralizado, autoritário, que privilegia um pequeno grupo, ele vai começar a ser questionado.
E a difusão das ideias socialistas fortalecia a... Qual é a palavrinha que tem aí nessa última linha? Fortalecia o que? O socialismo? A insa... Última linha, gente. Associação. A insatisfação. Aí eu volto agora a perguntar. Thalita, Júlia, Carla, Eduardo chegou agora. Agda, Dave e Rony. Volto a perguntar. O socialismo apoiava esse governo absolutista? Sim ou não? Sim. O Não. socialismo fortalecia o quê? O apoio ou a insatisfação? O que é insatisfação? Por que você está insatisfeito com uma coisa? Então ele não apoiava. Não apoiava, Hum. né? Não apoiava. E aí nós temos que relembrar, a gente já procurou relembrar aqui o que é socialismo, aliás, absolutismo, e a gente disse aí um poder centralizado, autoritário, que privilegia apoiadores, e agora a gente vai tentar relembrar aqui o que é socialismo. Ideia, né, ou ideologia, combate a exploração dos trabalhadores pelo governo. Pelo governo ou pelo comércio. Economia podia ser também, né? Então, aqui a gente está relembrando o que seria socialismo. E aí nós vimos que nós já estudamos Revolução Francesa, estamos comentando novamente agora, que esse absolutismo, deixa eu puxar aqui também a setinha do socialismo, ideia que combate a exploração dos trabalhadores pelo governo ou comércio. E aí a gente já viu que, tanto na Revolução Francesa, como nessa Revolução agora de 1830, em qualquer outra revolução social, por que essas revoluções, as revoltas acontecem? Olha aí a imagem acima, porque existe uma classe trabalhadora, pobre, que vai ser explorada. Não é isso? Então, o governo absolutista, ele explora também. Ele privilegia, apoia um pequeno grupo que, de certa maneira, permite que ele esteja no poder porque está sendo privilegiado, esse pequeno grupo, mas a grande massa da população, a grande massa, a grande quantidade dos trabalhadores que vão ficar excluídas, a grande massa que vai ficar explorada, ela vai estar insatisfeita, porque ela está sendo explorada, porque ela está sendo excluída, porque ela está passando privação, está passando fome, trabalho e nada tem. Então, a difusão, o espalhar das ideias socialistas, ela ajuda a fortalecer a insatisfação contra o absolutismo. Insatisfação essa que era cada vez mais questionada, que era cada vez mais já presente na população. Então, o que é que está querendo dizer, traduzindo depois de toda essa bagunça que a gente fez, o que é que ele está querendo dizer nessas duas últimas linhas? Que o socialismo só veio apoiar, fortalecer a insatisfação do povo contra o absolutismo. Acredito que tenha dado para ficar claro aí na cabecinha da gente, e aí a gente pode dar uma continuidade. Deixa eu apagar esses rabiscos aqui. E aí vamos agora à Revolução de 1848. O governo do Luiz Felipe, que é aquele que não tinha nada a ver com a família Bourbon, dos Luizes, de 16 e 18, o seu governo iniciado com a Revolução de 30 foi marcado pela adoção de uma série de medidas de caráter liberal. Então, toda vez que você vê liberal, você entende como sendo diferente de centralizadora. Liberal é diferente de autoritário. Autoritário é centralizar, conservar. Liberal é abrir essa forma de governo. Sua submissão à Constituição Francesa, então Luiz Felipe, ele queria obedecer às leis da França,
Marcado também pelo interesse em manter no poder apenas os grupos mais ricos. Olha aqui, embora ele se mostrou liberal, mas como a gente rabiscou na tela, ele vai privilegiar um certo grupo. Quem são? Os burgueses, a galera que vive do comércio. Para isso, beneficiou esse grupo com a implantação do voto censitário. Professor, o que é voto censitário? Que vez ou outra a gente ouve aparecer nos livros. É o voto pela renda. Você pode até com a caneta colocar aí do lado da palavra censitário. Vamos colocar uma palavrinha ao invés de renda, vamos colocar uma palavrinha mais, fique mais clara aos ouvidos da gente. Pelo dinheiro que a pessoa possui. Então, no voto censitário, Bia, Thalita, Júlia, Rony, Dave, Agda, Carla, Dudu, Rony. No voto censitário, só vota quem possui uma certa quantidade de dinheiro. Ao direcionar seu governo para os interesses da burguesia, o Luiz Felipe desperta a oposição da população mais pobre. É claro, é evidente, né? Se ele está privilegiando os ricos, os pobres não vão gostar disso. Também dos republicanos, veja que o Luiz Felipe é rei, então essa galera republicana quer substituir o rei por um presidente, por não, uma monarquia, por uma república. E também dos socialistas, olha aqui mais uma vez, o socialismo contra a monarquia. Socialistas, grupo que se fortalecia cada vez mais na Europa. Preste atenção, porque é esse grupo, gente, que vai executar, destronar imperadores na Europa, hein? Mais na frente. Para piorar, os anos de 1845 e 1846 foram de crise na produção de alimentos, produção agrícola, cujos baixos níveis afetaram as populações de diversos países europeus, incluindo a França. Passava por uma crise de abastecimento, uma crise de comida, agravando o quadro de descontentamento popular. Então, o que é que nós tínhamos? Um rei que quebrou os acordos do Congresso de Viena, não tinha nada a ver com a família Bourbon, mesmo assim, assumiu o trono francês, privilegiou a burguesia, excluiu o povo, e o povo passando privação, crise na produção de alimentos. O que é que isso vai gerar? Vamos descer mais aqui. Em 1847, os líderes socialistas franceses Louis Blanquin, Ledru Rollin iniciaram uma campanha contra esse voto pela renda, pelo dinheiro, né, que a gente já botou em cima, marcada pela realização de inúmeros banquetes, nos quais suas ideias eram difundidas. Lembra muito para a gente o iluminismo, que a gente já estudou, porque as ideias iluministas, liberdade, igualdade, fraternidade, elas eram conversadas, disseminadas nos chamados chás das madames francesas, né? Que realizavam aqueles chás em suas casas, serviam chá e ali os teóricos, as pessoas poderiam expor suas ideias revolucionárias. Em fevereiro daquele ano, o primeiro-ministro francês François Guizot proibiu a realização de tais banquetes, o que contribuiu para várias revoltas contra o rei Luiz Felipe. Enviada para reprimi-las, a guarda francesa se associou aos revoltosos. Então, a guarda que foi enviada para acabar com esses banquetes terminou apoiando os revoltosos. Luiz Felipe, sem condição de reverter a situação, renunciou ao trono. Para casa, vocês respondem, porque nós já estamos na contagem regressiva, vocês respondem a página 11 do livro de atividades. Deixa eu encerrar aqui, porque senão